a sua vida, ok? Agora eu quero falar aos irmãos aqui, principalmente, né, aos irmãos que estão conosco online. Eu quero desafiar você, você que está nos assistindo, a abrir uma sala de vídeo agora. Todos os domingos, quartas-feiras, né, nós temos desafiado os irmãos, os amigos que têm nos ouvido, têm nos assistido, a abrir uma sala de vídeo. Por quê? Porque assim você compartilha da palavra através do seu perfil no WhatsApp. No WhatsApp não, no Facebook. É tanta mídia social que a gente se confunde aqui nas mídias. Mas no Facebook. Então compartilhe a palavra de Deus com aqueles que você entende que precisa ouvir uma palavra com urgência. Quem precisa? Todos nós. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Então compartilhe isso com seus amigos, ok? Queria dizer também que quarta-feira nós não transmitimos a nossa live, né? Ceifeiros, a quarta da oração e do compartilhamento da palavra por motivos pessoais, meus motivos pessoais, ok? Então nós não transmitimos, mas está tudo ok. Quarta-feira que vem nós estaremos transmitindo novamente, ok? É transmitido da minha casa, então não é necessário que ninguém venha até o prédio da nossa igreja, ok? Então quarta-feira nós estaremos aí novamente de volta. Bom, eu quero compartilhar, hoje é uma noite de ceia, hoje nós estaremos participando da mesa do Senhor e nós vamos compartilhar uma palavra muito pertinente aos dias que nós estamos vivendo como igreja, ok? Então eu queria compartilhar com os irmãos sobre o espírito que vence o medo. Tá aí para você? Se o Luciano conseguir ampliar as letras, porque talvez não apareça assim muito nítido aí no vídeo, ok? O espírito que vence o medo. Hoje nós estamos vivendo dias em que milhares de pessoas, devido a essa pandemia, estão com medo. Medo, ok? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo, na sua carta destinada a Timóteo, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Essa carta é direcionada à igreja. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em contrapartida, mas, todavia, nós temos recebido um outro espírito. Que espírito é esse, irmãos? Espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação, diz a palavra de Deus. É fato, nós não negamos a pandemia que nós estamos aí inseridos. Nós não negamos a pandemia do novo coronavírus. Essa pandemia de fato tem ceifado, tem levado milhares de vidas no mundo inteiro, irmãos. Nós podemos ver, é claro, diante de nós, talvez alguém próximo de você tenha sido contagiado. Talvez alguém próximo de você foi levado por esse vírus. No entanto, além dessa epidemia, desse vírus que atingiu o mundo inteiro, de fato, de forma muito letal, quero dizer para você, nós também estamos nos deparando com uma outra epidemia. Que epidemia é essa, irmãos? A epidemia do medo. O medo nos nossos dias tomou uma proporção muito grande na vida de milhares de pessoas. Pessoas têm entrado num estado de desespero total, com medo. Com medo. Mas, antes de falar sobre essa relação do medo, dessa epidemia do medo, há algo em relação ao medo que nós precisamos saber. Ter medo, em pequena escala, de certa forma, não é ruim. Ter medo, numa escala pequena,
pequena em nossas vidas nos torna pessoas prudentes, pessoas que de fato se tornam cuidadosas. Para quê? Para que você não seja contagiado, para que você não seja uma pessoa que leve ou permita que esse vírus entre ou adentre dentro da sua casa. Como que você faz isso? Você se previne usando máscaras. Você se previne colocando álcool em gel nas suas mãos. Você se previne praticando distanciamento social. Não abraçando, não beijando as pessoas por aí. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos por costume e um desejo de fazer isso. Mas por causa do medo em pequena escala, não aquele medo que te aprisiona, mas esse medo em pequena escala, ele faz com que você seja uma pessoa cuidadosa. Tá me entendendo? Mas nós como igreja precisamos ter a capacidade, irmãos, de perceber o sentido espiritual de todas as coisas ao nosso derredor. Eu estava compartilhando com a minha esposa hoje que nada é neutro, nada nesse mundo você pode entender que seja neutro. Nós precisamos ter essa capacidade espiritual para entender as coisas que acontecem ao nosso derredor. Sabe por quê? Porque o medo não é apenas um sentimento, segundo a palavra de Deus. Não é um sentimento que nós temos em certas ocasiões. O medo, de fato, é um espírito. Está me entendendo? O medo é um espírito. E nesses últimos meses, é claro, é categórico, que as portas do inferno se abriram. O diabo tem enviado espíritos malignos de medo para oprimir as pessoas, para trazer paralisia na vida de milhares de pessoas, irmãos. Se você é alguém que acompanha profetas, pastores em todos os lugares do mundo, eles têm discernido isso, que vivemos também a pandemia do medo e do pavor. Homens de Deus, mulheres de Deus têm dito isso. Agora, qual que é a nossa posição como filhos de Deus? O que eu e você devemos fazer diante dessa realidade, da epidemia do medo? A carta a Timóteo nos diz, em primeiro lugar, nós precisamos compreender o espírito que nós recebemos da parte de Deus. Não é o espírito de covardia, segundo Paulo. Segundo lugar, nós precisamos nos apropriar da fé, da palavra de Deus, que diz o quê? Que nós recebemos o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. Por isso eu quero profetizar que nesses dias, que esse espírito de medo vai sair das nossas casas, e o espírito de ousadia, o espírito de coragem vai nos tomar de tal maneira que nós vamos, de fato, fazer com que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa caminhada, contra o nosso crescimento, contra o nosso avanço, como filhos de Deus. Você nasceu para vencer, você é um vencedor. Aliás, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, irmão. Não deixe que esse espírito tome conta da sua mente. Mas em relação ao medo, há um medo que de fato todos nós temos. Todos nós temos. Por quê? Porque nós, como seres humanos, o medo é uma reação involuntária. É uma reação natural em nossas vidas. Todo ser humano convive em alguns determinados momentos da sua vida com esse tipo de medo. Ok? Então há muitas situações que podem, por exemplo, desencadear uma pequena escala de medo em nós. Por exemplo, quando nós sofremos estímulos no nosso corpo, por exemplo. Quando nós sofremos uma espécie de estresse, o que acontece na nossa vida? Uma adrenalina é liberada, faz com que o nosso coração palpite rápido, não é verdade? Não é assim que acontece? A respiração fica ofegante, eu mesmo. E algumas vezes no trânsito, né? Eu dirigindo o carro,
Aí passa um motoqueiro e passa dando aquela fina no carro, e a impressão que dá é que eu vou pegar ele. E ele passa e vai embora, eu dou aquela freada, e gera aquele estresse em mim, meu coração palpita, não é verdade? Minha respiração fica ofegante, os meus músculos contraem, e a partir dali eu começo a andar mais devagar. Está me entendendo? Isso é uma reação involuntária. É conhecida como a reação da luta ou fuga. Por quê? Porque o medo está associado ao nosso instinto de sobrevivência. Você sabe, se as pessoas não sentissem esse tipo de reação, as pessoas realmente não viveriam por muito tempo. Porque esse é o tipo de medo que nos restringe. Está entendendo, irmãos? Nos restringe a fazer coisas assim, sem pensar. A gente não tem uma tendência em agirmos em alguns momentos da nossa vida sem pensar? Hã? Mas o medo faz o quê? Nos restringe. Sabe essa natureza caída que a humanidade tem? Porque muitos, movidos pela raiva, movidos por um momento emocional, matam. Hã? Porque o medo não acionou a vida dela. Mas porque muitas vezes você na sua mente só tem a vontade de matar alguém que te xinga, que te calunia, que fala mal de você. Você na sua mente, você fala, ai, se eu pudesse esganar essa pessoa. Só eu que penso isso? Por que você não faz? Porque o medo te restringe. Medo de quê? Medo que alguém venha e te mate também. Medo que você vá para a cadeia. Medo. Então o medo é uma trava, irmãos, que nos ajuda a pensar nos riscos, nas consequências, quando nós pensamos em fazer algo. Agora, qual que é o medo que temos que vencer? Existe um medo que nos restringe. Mas qual aqui é o medo que nós queremos dizer para você que nós temos que vencer? Eu vou dizer para você. O medo que nós temos que vencer é o medo que evolui e passa a partir de então comprometer o nosso dia a dia. É o medo que começa agora a comprometer os nossos relacionamentos. É o medo que pode se tornar na nossa vida patológico, extremo. E é um medo que você conhece e que talvez alguém sinta, alguém perto de você. É um medo que eu já tive, que nós chamamos de quê? Fobia. Você já teve isso? Fobia? Medo extremo? Eu já tive isso. Há muitos anos atrás. Eu não conseguia entrar num transporte público. Eu não conseguia ficar no meio da multidão. Minhas mãos suavam. Eu ficava ofegante, meu coração disparava. Isso é um medo extremo. É um espírito que te escraviza. Se torna algo patológico. E é nesse momento que ele passa a afetar profundamente a vida de alguém. No seu âmbito físico, primeiramente. Depois ele se torna, assim, muito ruim no seu âmbito psicológico. E por fim, a sua vida social se torna horrível. Você não quer ficar mais perto de ninguém. Você não quer se aproximar de ninguém. E o estágio que leva, o estágio final, é a profunda depressão. É onde o seu estado espiritual é mais decadente. Então o medo extremo leva as pessoas a viverem assustadas, temerosas, apavoradas, receosas. E o fim disso é o que Paulo diz, o espírito de covardia. Vou falar algo para você. O medo tem a sua raiz na ansiedade, na preocupação. O contexto com que Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, foi dizendo, não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir. Não fique preocupado com o dia de amanhã.
Os pássaros não trabalham, não fiam, e o Pai os alimenta. E aí Jesus confronta nessa comparação com os animais. Vós não valeis muito mais do que pássaros. Por que as pessoas têm preocupação e ansiedade? Porque elas temem que as coisas não aconteçam na vida dela. O suprimento não venha, a cura não venha, a prosperidade não venha, a restauração não venha. E as pessoas vivem o estado do medo, o espírito do medo. Então o medo atua em todo ponto da nossa vida. Ele afeta o nosso físico. Ele baixa a nossa imunidade. Pessoas perfeitamente bem fisicamente podem ficar doentes por causa do medo. O medo, irmãos, altera o nosso humor. O medo é uma trava que impede que os nossos hormônios da alegria, da felicidade sejam liberados na nossa vida. Toda pessoa mal-humorada tem uma raiz de medo em si. Você sabe que esse medo patológico, né? Ele não prepara as pessoas para lutar ou fugir. Não é o medo que eu falei anteriormente. Esse medo, ele simplesmente paralisa as pessoas. Você já viu algumas ilustrações em alguns filmes, onde uma pessoa entra num estado extremo de medo? Ontem eu estava assistindo um filme, uma criança atrás de um adulto, e esse adulto naquele momento foi assassinado, né? Uma pessoa veio e assassinou aquela pessoa, aquele adulto, e aquela pessoa que foi ferida, ela caiu. Quando ela caiu, uma criança atrás. A criança não teve reação nenhuma. Ela simplesmente caiu para trás e desmaiou. Não fugiu, não gritou, não lutou, simplesmente ficou paralisada. Você está me entendendo? Tem um centro de pesquisa nos Estados Unidos que fez uma pesquisa em 2017. E essa pesquisa ela foi feita em 38 países. E a pergunta foi: quais eram os maiores medos das pessoas? Na sua opinião, qual o maior medo da humanidade? As pessoas disseram, 62% das pessoas disseram: as pessoas estão amedrontadas com o Estado Islâmico. Você sabe que em 2017 o Estado Islâmico estava com muita evidência, né? Muito terrorismo. As pessoas, o mundo, né, se perguntava: será que vai ser aqui no nosso país hoje? O homem-bomba vai explodir alguma coisa? Então 62% das pessoas disseram: o mundo, a humanidade tem medo do Estado Islâmico. E 61% das pessoas disseram que o mundo estava com medo de uma mudança no clima. Com medo de furacões, com medo de tsunamis, com medo de alguma alteração que viesse a trazer um desastre, uma catástrofe natural. E 51% das pessoas diziam que o medo é um ataque cibernético. Então o medo, você pode ver que o medo, ela oprime em todos os sentidos a vida de uma pessoa. O medo oprime as pessoas desde sempre. Desde sempre. Mas você percebe que o medo, ele vem como uma crescente, ano após ano, assustando, devastando a vida das pessoas. E se essa pesquisa, irmãos, presta atenção, se essa pesquisa que foi feita em 2017, ela fosse feita hoje, com certeza as pessoas diriam o quê? O que está em primeiro lugar? A pandemia. O coronavírus, com certeza. Porque esse medo é um medo hoje de uma escala global. Todos falam somente do coronavírus. Então o mundo passa pelo contágio
e medo desse vírus infernal. Você percebe que o medo está em todo segmento. 62% das pessoas diziam algo. 61% diziam sobre outra coisa. 51% sobre outra coisa. E hoje nós vemos que o maior medo na vida das pessoas é esse vírus. É esse vírus. Então, com certeza, o medo, desde sempre, é uma crescente na vida das pessoas. Houve também uma outra pesquisa, já no Reino Unido, né? Naquele jornal Sunday Times, entrevistou 3.000 pessoas. E o medo das pessoas, segundo esse jornal, naquela região, as pessoas dizem, né, ter medo de falar em público. Elas ficam apavoradas só pelo simples pensamento de saber que em algum momento elas vão ter que se expor, falar em público. E segundo esse jornal, diz que esse medo de falar em público, ele superou o medo na vida das pessoas dos problemas financeiros e até de doenças. Ou seja, as pessoas têm mais coragem para aceitar uma doença ou um estado ruim financeiro do que falar em público. Outra pesquisa feita numa associação internacional disse que 23% das pessoas deixam de fazer algo em seus dias por conta de um nível excessivo de medo. As pessoas são paralisadas em fazer algo que talvez seja para frutificar alguma coisa, produzir alguma coisa, elas não fazem. Por quê? Porque tem medo. Nisso nós entendemos que o medo é um ataque espiritual. Está entendendo, irmãos? O espírito, vou falar algo para você. O espiritual é algo invisível, mas o espiritual é real. O espiritual é mais real do que essa cadeira que você está sentando, sabia disso? Sabe por quê? Porque o espiritual veio antes do natural. Todas as coisas antes eram espirituais. Depois é que o natural veio a existir. E nesse sistema espiritual que é real, nele há influências de espíritos malignos que devemos saber que tem uma origem demoníaca assolando a vida das pessoas. Lá no Salmo 91, no verso 5, fala sobre o terror noturno. Olha o que a Bíblia diz acerca dos ataques espirituais malignos. Fala do terror noturno. Fala do que mais? Fala da seta que voa de dia. Fala da peste que se propaga nas trevas. Fala da mortandade que assola ao meio-dia. E aí o salmista declara sobre todas essas coisas: não te assustarás. Não te assustarás. Você não terá medo. Sabe por quê? Porque na Bíblia, irmãos, há 366 versículos dizendo para você: não tenha medo. Não temas. Não te assombres, não te assustes. 366, tem até não temas para dias bissextos. Deus a cada dia está dizendo para você: não tenha medo. Sabe por quê? Porque todos os dias nós podemos nos deparar com esses ataques malignos. Mas a palavra do Senhor diz para nós: diante de todos esses ataques, não tenha medo. Não se assuste, não temas, não te assombres. Amém, irmãos? Não há dúvida que estamos diante de um ataque espiritual de medo, irmãos. Não há dúvida. Nós precisamos discernir isso. Não há neutralidade nisso. Mas diante disso, diante dessa verdade, qual vai ser a minha e a sua posição como filhos de Deus? Qual vai ser a nossa postura? Nós vamos entrar em... Nós vamos ser agora os pregadores do caos, como nós temos visto, né, nos jornais, todos os dias. Todos os dias. Irmãos, está me causando um desconforto tão grande assistir jornal nos dias de hoje. Você não vê
Você não vê boas notícias. Sabe por quê? Porque boas notícias não vendem. Você só vê má notícia. Eu não nego. Eu não estou querendo dizer aqui que esse vírus não existe. Mas não há palavras de esperança nas mídias sociais. Não há palavras de encorajamento. Não há palavras que façam com que a nossa mente receba informações positivas. E aí o que você vai fazer? Vai se isolar para sempre? Eu fico pensando. Hoje não existe vacina para esse vírus. Não existe uma arma que pode aniquilar esse vírus. O que nós vamos fazer? Viver isolado para sempre? Viver com as nossas vidas recuadas para sempre diante desses ataques? Vou falar algo para você. Você como igreja, eu como igreja, precisamos combater esse espírito, irmão. Usando o escudo da fé. Use o escudo da fé. Que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6. Guerrear combatendo com as armas espirituais. O espírito do medo. O espírito do pânico. A palavra nos diz que você recebeu o espírito que vence o medo. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós recebemos um espírito. E esse espírito não é um espírito qualquer. Esse espírito que nós recebemos, segundo Paulo, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito com E maiúsculo. Oh, irmãos. Nós recebemos esse Espírito que vence todo medo. Olha o que diz lá. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Pelo contrário, recebemos do Espírito Celestial, o Espírito Divino. Nós recebemos o Espírito da triunidade de Deus, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Paulo afirma a Timóteo que o Espírito que recebemos, que em nós habita, é capaz de vencer o medo e a covardia. Por isso o espírito do medo pode ser vencido, irmãos, pelo Espírito de Deus. Se não for pelo Espírito de Deus, se você não depender do Espírito de Deus, nós seremos totalmente dominados. É esse Espírito que garante para a minha vida e para a sua vida, uma vida livre. Isso me faz lembrar como era a minha vida antigamente. Não te faz lembrar? Uma vida amarrada, uma vida presa. Você não tinha liberdade. O medo te cercava. Em qualquer lugar que você andava, você não tinha liberdade. Até nas supostas festas que eu ia, eu não tinha liberdade, porque um espírito que me habitava não me deixava me expressar. Não liberava a minha vida para ter alegria em qualquer ambiente que eu fosse. As pessoas estão vivendo dessa forma. E você e eu somos chamados para liberar essas pessoas, irmãos, através da palavra da fé. Palavra de Deus. As pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo têm esse perfil. Está me entendendo? Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo têm o perfil de gerar fé em outras pessoas. Não são pregadores do pânico. Não são pregadores que deixam as pessoas muito mais escravizadas do que já estão. As pessoas que são guiadas por Deus têm boas novas na sua boca, nos seus lábios. Não são covardes. Elas operam o poder de Deus com ousadia, com amor, com moderação. Sabe o que significa moderação, irmão? Moderação significa chamado para ter uma estabilidade mental. Ter autocontrole. Diante de um pânico, ela se mantém em autocontrole. Ela é moderada. Será que diante de um pânico ao seu derredor, você é capaz de ter uma mente estável? Um autocontrole para falar assim, pessoal, calma.
calma. Vamos resolver isso. Hã? Já se deparou em situações assim? Calma, gente. Não se assustem. Vamos resolver isso. Autocontrole. Esse é o espírito que você recebeu. Sua casa pode estar de perna para o ar, mas o espírito que há em você vai dizer: calma, pessoal. Está tudo sob controle. O Espírito de Deus está aqui operando em nós com liberdade. Por isso, viver pelo Espírito, irmãos, nos torna pessoas equilibradas. Pessoas que não propagam más notícias, que não traz desesperos maiores na vida de outras pessoas e procuram usar os seus lábios como fonte de encorajamento, segurança na vida de outros. Aleluia! Presta atenção, irmãos. Presta atenção, você vence o medo quando você anda no espírito de amor. Você tem noção, você tem olhos para ver, testifica no teu espírito o quanto você é amado. Você é amado. Você é amada por Deus. Olha o que João diz. 1 João 4. No amor, não... Só a primeira frase de João já diz tudo. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então a primeira parte diz que quem entende que é amado, o medo não tem lugar na sua vida. Ora, o medo produz algo. Tormento. Sabia que demônios vivem atormentados? Pessoas que vivem atormentadas vivem como demônios. Irmãos, eu estou falando isso para abrir os nossos olhos. Não estou aqui acusando quem é atormentado ou não. A Bíblia fala que havia um endemoniado gadareno que era atormentado, que era oprimido por legião de demônios. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme, teme aqui é ter medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pessoas que têm medo não podem ter revelação dia após dia desse amor. E o verso 9 diz assim: nós amamos. Quantos amam a Deus aqui? Mas sabe por que você ama a Deus? Não é porque você tem medo dele. Não é porque você tem receio de ser castigado por ele. Você ama ele porque ele nos amou primeiro. E sabendo que ele nos amou primeiro, o que podemos imaginar desse Deus, se não estender os nossos braços para ele, sem receio nenhum, e dizer: Pai, te amo. Irmãos, o amor blinda você contra o medo. Isso é maravilhoso. O amor, na verdade, é o escudo de proteção, é a nossa armadura que guarda nossa mente de todo ataque de pânico. Porque você sabe, no final, o que parece, o que de fato eu creio que é que as pessoas têm medo de Deus. Irmãos, aqui é uma guerra teológica, é uma guerra de opiniões. Mas você sabe, a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Mas o que pregam por aí é que Deus está castigando as pessoas com essa pandemia. Mas não. É o diabo. Isso é algo que o diabo está fazendo nesses dias. Porque é isso que ele faz. E é para isso que ele veio. Para roubar, matar e destruir. Jesus disse que em contrapartida, em detrimento do que o diabo faz, ele também faz algo. Ele disse: mas eu vim para dar vida
vida em abundância. Portanto, essa vida em abundância inclui o amor perfeito de Deus sobre você. Quanto mais revelação, quanto mais você enxergar desse amor ágape de Deus, ou seja, um amor incondicional, um amor que não exige de você um bom comportamento, um amor incondicional que não exige de você uma performance religiosa, porque o amor de Deus é gracioso. Quanto mais revelação você tem disso, mais é lançado o medo fora. Vou falar algo para você. Quem sabe que é altamente amado não vive ansioso, não vive preocupado com seu futuro. Ele simplesmente descansa em segurança. Descansa, sabendo muito, trabalhando em favor dele. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Quem dorme está descansando. Mas não é um dormir físico ou literal. É o dormir de Jesus no barco, na tempestade. Enquanto a tempestade, o pau está quebrando lá fora, você está aqui dentro nele, sendo aperfeiçoado pelo amor do Pai. Você percebeu que crianças abandonadas, elas têm uma dificuldade para receber um amor? Por quê? Pessoas abandonadas, crianças, né, principalmente abandonadas, elas são temerosas. Elas vivem amedrontadas, apavoradas. Por quê? Porque onde há pouco amor, há muito medo. Então, onde as pessoas entendem que Deus ama elas pouco, se não nada, há muito medo na vida dessas pessoas. Mas aonde o amor abunda, a coragem está presente nas nossas vidas. Você se sente fortificado no Senhor. O apóstolo João afirma que não há medo no amor. E o andar no Espírito não é só um caminhar em poder, mas também é um caminhar em amor. Certeza de pleno amor. E esse amor é o amor do Pai. Amém, meus irmãos? Então o primeiro passo para você vencer o medo é andar no espírito do amor. É saber que você é muito amado. Se você tem receio daquele que te abençoa, você jamais vai estender as suas mãos para receber alguma coisa dele. Eu já disse aqui e vou repetir para você. Se há alguém que te oferece um presente e você tem um receio de que essa pessoa te ama, você vai ter um grande receio de receber aquilo que ela tem para você. Porque você pensa, né? Será que tem uma bomba aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? É um cavalo de Troia isso daqui? Eu não sei se ela me ama, não sei se ela gosta de mim. Não sei não, estou meio assim, desconfiado desse presente. Se você não tem certeza de que Deus te ama, jamais você poderá receber o melhor dele na sua vida. Outra coisa, vencemos o medo quando nós andamos no espírito da fé. Você sabe, nós declaramos aqui que nós vivemos hoje na nova aliança. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, na dispensação da graça. Mas se engana quem pensa que nós não temos mandamento. Hoje há um mandamento em nossa vida. O mandamento da fé. Você e eu precisamos andar pelo espírito da fé. Lá em Marcos 5, diz assim: mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Jairo, né? Não temas, crê somente. Então aqui conta a história de um homem, um dos principais, né, da sinagoga, nome Jairo. Sua filha enferma, a ponto da morte ali. Esse homem veio até Jesus, pedir para que Jesus fosse até a casa dele, para que ele curasse a sua filha. Mas havia pessoas ao seu derredor, incrédulas, dizendo: olha, deixa o mestre, não oportune o mestre.
porque a sua filha já está morta. E a resposta de Jesus diante das más notícias, diante das palavras negativas, diante das palavras de morte, de medo, diz que sem acudir, sem dar ouvidos a tais palavras, disse Jesus ao chefe da sinagoga, Jairo, o pai da menina. O que Jesus disse para ele? 2 palavras: não temas, crê somente. O que isso quer dizer, irmãos? Que o medo é o oposto da fé. O medo faz com que uma pessoa duvide de Deus e duvide da palavra de Deus. Quando o medo estabelece ou é estabelecido na vida de alguém, a fé vai embora. A fé desaparece. Entra a dúvida. Dúvida sobre o que, irmãos? Sobre o que você precisa, sobre a cura, sobre a restauração no seu casamento, sobre a provisão na sua vida financeira, sobre a proteção da sua vida física. Quando o medo toma espaço, a fé não existe mais na sua vida. Não existe. Então quando Jairo pediu para Jesus curar sua filha, Jesus, pelo Espírito Santo, ele já sabia que o ambiente que ele ia encontrar ali era um ambiente de incredulidade. Incredulidade. Qualquer pai sentiria medo, sabendo da gravidade do estado da filha, sim ou não? A filha na beira da morte, mas Jesus disse algo muito importante para Jairo. Ele disse o quê? Não temas. Não temas. E fez um desafio para Jairo, dizendo: crê somente. Ou seja, esse é o mandamento da fé. Sem fé ninguém é salvo. Sem fé ninguém é curado. Sem fé ninguém prospera. Sem fé ninguém vive uma vida de proteção. Tudo é pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você só recebe favor de Deus quando você acredita na palavra. Porque crer significa isso. Acreditar na palavra. Crer que é verdade. Ter confiança na palavra de Deus. É o desafio para nós hoje. O mandamento da fé. Todas as pessoas que foram curadas, Jesus disse: vai, a tua... Vocês estão lendo a Bíblia? Vai, a tua te salvou. Vai em paz. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para Jairo aqui? O que ele está dizendo em outras palavras? Eu vou parafrasear para você. Ele está dizendo: Jairo, filho, guarda a sua mente das palavras negativas. Jairo, meu filho, proteja os seus pensamentos de palavras que colocam você no estado de medo. Porque como você imaginar em sua mente, assim você será. Então pensa como verdade na palavra de Deus, que ela será curada. Você sabe, irmãos, o medo origina aqui, ó, na sua mente. Todo medo tem origem na sua mente. E uma vez que a sua mente é tomada, as suas emoções são abaladas. Então a nossa batalha nesses dias é na nossa mente. A nossa mente é o grande campo de batalha. 2 palavras estarão diante de você, 2 afirmações. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a palavra do diabo. Em quem você vai acreditar? Hã? E por fim, vencemos o medo quando andamos na revelação do sangue de Cristo. Êxodo capítulo 12 diz assim, no verso 13: o sangue vos será por sinal. Na onde? Nas casas. Nas casas. Quem é casa espiritual de Deus hoje? Hã? Quem é casa espiritual de Deus hoje, irmãos? Diga: eu sou casa espiritual de Deus.
o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, né, o sangue, passarei por vós. Ou seja, passarei por cima. Daí a palavra Páscoa. Passar por cima. Ok? E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui a Bíblia diz que na noite em que a praga destruidora entraria para executar vingança no Egito, a única segurança que os hebreus tinham era o quê? O sangue. O sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas das casas. Fala aqui, né, que já acabou, acho que a bateria. Então nós podemos ver na palavra de Deus que naquela noite, irmãos, o Egito viveu uma noite terrível. Talvez na história, não houve uma noite como aquela. A Bíblia fala que todos os primogênitos do Egito foram levados, ceifados, mortos pelo anjo da morte. Deus tinha avisado ao seu povo que isso aconteceria. Porém, o povo de Deus, os hebreus, naquela noite ficaram em paz. Tudo porque havia a promessa do sangue nos umbrais da porta. E eu te pergunto, irmãos, esse sangue foi aspergido do lado de fora ou do lado de dentro da casa? Hã? De que lado, irmãos? Vocês estão na dúvida, né? Do lado de fora. A palavra de Deus diz que quando o anjo viesse, quando a última praga viesse, o anjo olharia para casa e se ele visse o sangue, ele não poderia entrar, mas ele passaria por cima. O sangue, portanto, estava para o lado de fora, porque o sangue não é para eu e você ver. Está ouvindo? Por quê? Porque se o sangue está para o lado de fora, você agora tem que praticar fé. O sangue não é para mim e para você ver. O sangue é para o diabo ver e para Deus ver. Esse é o espírito do sangue. Mas o medo tomou conta dos egípcios. Por quê? Porque não creram no sangue. Olha o que diz em Êxodo 12, 22. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue. Quem estiver no sangue, que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ninguém tinha permissão de sair, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Por isso, o sangue do Cordeiro aqui tipifica Cristo. Cristo. E isso deu a eles coragem, deu a eles segurança, sob o sangue que estavam guardando as suas casas. Hoje, nós somos casa espiritual de Deus. O mundo, o Egito, né? O mundo lá fora está em pânico. O mundo lá fora está apavorado. Mas se você é parte do povo de Deus, se você é igreja do Senhor, se você é casa de Deus, presta atenção. O sangue está sobre a sua vida. Por isso você deve viver em paz. Você deve fazer essas declarações dia após dia. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo.
Eu estou descansando em paz na sombra do Onipotente, porque o sangue do Cordeiro de Deus já está sobre a minha vida. Haverá provisão, haverá saúde, haverá libertação. Tudo porque o sangue está sobre você, irmão. Salmo 105 diz: então fez sair o seu povo com prata, ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Você sabe que no tempo da maior crise, naqueles dias, o povo de Deus, naqueles dias de maior crise, foi os dias de maior provisão e prosperidade na vida deles. Por isso Deus hoje, diante dessa crise, onde estão falando de uma recessão na nossa economia, ou na economia mundial, Deus tem prosperidade para mim e para você. Deus tem saúde para mim e para você. Assim como foi com o povo hebreu, hoje Deus também tem para a sua igreja muito mais, uma maior glória. A segunda casa terá muito maior glória do que a primeira. Por isso você foi chamado, irmão, para viver o melhor de Deus nesses dias. Não com medo, mas com fé de que o Senhor de fato vai prosperar você e a sua casa. Se porventura não há pessoas ainda que servem ao Senhor na sua casa, por causa de você, por amor a você, a sua casa será próspera, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ceiar ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar com o coração voltados para oração nessa noite. Hoje é uma noite que nós fazemos o segundo domingo do mês. Nós praticamos o mandamento de Jesus, que é participar da mesa do Senhor, compartilhando o pão, o vinho, o corpo e o sangue. Eu gostaria que você nessa noite pudesse dizer: Pai, obrigado. Oh Senhor, que privilégio é fazer parte da sua mesa. Que privilégio é estar aqui como igreja, diante desse ato eterno, espiritual. Obrigado porque o Senhor nos permitiu nessa noite estarmos aqui, possibilitando de orarmos e agradecermos, sermos alimentados, sermos advertidos, exortados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, na tua fidelidade, nos protegido, nos prosperado, feito que nós não recebemos esse espírito que paralisa, mas o espírito que reside em nós nos traz poder para avançar, nos dá, ó Deus, a certeza de que nós somos amados, e nos modera, Senhor, com o equilíbrio que nós necessitamos para resolver todo e qualquer tipo de problema. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Nós te entronizamos, Senhor. Nós te entronizamos, Jesus. Ninguém é como tu, Jesus. Ninguém é como tu, Jesus. A ti foi dado o governo eternamente. O teu trono jamais terá fim, Senhor. Nós estamos aqui como seus ministros. Como seus ministros. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu tens um nome maior do que todo e qualquer outro nome no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus. A ti nós celebramos nessa noite, em memória do Senhor,
em memória do leão da tribo de Judá, em memória da descendência de Davi, em memória da estrela da manhã. Ó Senhor, tomamos o teu corpo e te agradecemos. Pai, eu oro por cura. Se há alguma enfermidade na vida daquele que está nos assistindo nessa noite, e até mesmo aqui, se há alguma enfermidade, seja ela física, emocional, psicológica, nós repreendemos o nome de Jesus. Nós tomamos o corpo que foi dilacerado, que foi açoitado, que foi exposto, que foi envergonhado em favor de nós. Nós oramos e repreendemos toda obra maligna, que caia por terra toda doença, todo vírus, toda enfermidade. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Com fé, irmãos, comamos. Aleluia, aleluia. Pai, de igual modo nós tomamos o cálice. Nós tomamos aqui, Pai, esse suco como símbolo do sangue da nova aliança. Pai, nós oramos confiados nessa graça maravilhosa, nessa graça, Senhor, que independente das nossas obras, independente, Senhor, de performance ou qualquer outra coisa que queira impressionar o Senhor, nós apenas implicamos fé aqui nesse momento, em declarar que cremos que já somos justificados em Cristo Jesus por meio da fé, somos agraciados. Nós estamos nessa aliança maravilhosa, não aliança do homem com Deus, mas da aliança de Deus com o Filho, ou seja, de Deus com Deus mesmo. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Nós entramos confiados nessa graça, nessa promessa. Entramos confiados neste sangue que nos redime, que nos purifica, que nos comprou de volta para Deus. Obrigado, Senhor, porque pelo sangue do Cordeiro nós fomos comprados. Nós, todas as nações da terra, fomos comprados para Ele. E para Ele somos eternamente, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele nós adoramos, a Ele nós nos entregamos, a Ele nós cantamos aleluia e glórias ao Cordeiro. Aleluia, aleluia. Em memória dEle, em memória do Cristo, do Filho de Deus, tomamos. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma noite nós compartilhamos do corpo e do sangue, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua vinda é iminente, o Senhor está às portas, a sua vinda está próxima, eu creio, ó Pai. E te agradecemos, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça sobre graça, uma onda de favor sobre cada um que aqui está, sobre cada um que está na sua casa, graça sobre graça, ó Pai. Que os meus irmãos, amigos, parentes, família, tenham uma semana de plena proteção, debaixo do teu amor. Que o Espírito Santo possa cada dia trazer revelação, luz de quanto nós somos amados, e que o sangue está sobre nós, ó Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que você tenha uma semana assim extremamente, altamente
favorecida pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira nós nos encontramos na live da quarta da oração. Amém? Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.